Olá, alunos! Sou a professora Meire. Sejam bem-vindos ao meu canal de matemática, o X da Questão. E hoje vamos falar do teorema dos ângulos externos de um triângulo. O teorema dos ângulos externos de um triângulo é um teorema de geometria que diz que o ângulo externo de um triângulo é maior que os dois ângulos internos não adjacentes a ele, ou ainda que o ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes para ele. O que esse teorema está falando é o seguinte: vamos olhar aqui no primeiro triângulo. Lembrando a vocês que o ângulo externo é dado quando você prolonga o lado de um triângulo. Neste caso, eu estou prolongando o lado A. Então, o ângulo externo é esse ângulo aqui do lado de fora do triângulo, esse em amarelo. E os ângulos não adjacentes são os ângulos não vizinhos. Então, são os ângulos internos B e C. E o teorema está dizendo que o ângulo externo ele sempre será maior que os internos não adjacentes. E também que o valor dele é dado pela soma desses dois ângulos internos não adjacentes. Então, se eu somar o ângulo B mais o ângulo C, eu tenho o ângulo A. Agora eu joguei o ângulo externo aqui para o B. Então, o teorema diz que se eu somar o ângulo interno A mais o ângulo interno C, eu terei o ângulo externo B. Vamos olhar mais esse triângulo aqui do lado. Agora, meu ângulo externo está aqui na posição C. Mais uma vez, dois ângulos internos não adjacentes, que nesse caso é o A e o B, eles são menores que o ângulo externo C, e a soma de A mais B dá o ângulo C. Vamos para um exemplo. Tenho aqui dois ângulos internos, um de 30 graus e outro de 75 graus, e eu tenho um ângulo externo que não é vizinho, no caso o ângulo X, e quero saber o valor do ângulo X. Então eu vou fazer o seguinte: X é igual à soma dos dois ângulos, 75 graus mais 30 graus. Então, X é igual a 105 graus. Simples assim. Vamos para mais um exemplo? O meu ângulo externo é o 4x mais 22. E os meus dois ângulos internos não adjacentes é o 3x menos 18 graus e o 2x mais 8 graus. E o teorema diz que o ângulo externo 4x mais 22, ele é igual à soma. Então, eu vou pegar o ângulo 3x menos 18 e vou somar ao ângulo 2x mais 8. Virou uma equação de primeiro grau, onde todo número que carrega x para o lado esquerdo, todo número que não tiver x para o lado direito. Então, para o lado esquerdo, eu já tenho 4x, então vou repetir o 4x. O 3 está do lado direito, para ir para o esquerdo, ele vai trocar de sinal. O 3, que não tem sinal, ele é positivo, vai para o outro lado como menos 3x. E o mais 2x, mudando de lado, vai para o outro lado como menos 2x. E vou fechar esse lado com igual. Do outro lado, vou procurar números. Eu tenho o número menos 18 graus, então eu vou colocar ele. Eu tenho o número mais 8 graus, também vou colocar ele. E lá do outro lado eu tenho o número mais 22 graus, que indo para o lado direito, vem como menos 22 graus. Do lado do x, vamos fazer a conta. 4x menos 3x, 1x. 1x menos 2x, menos 1x ou menos x. Vou fechar esse lado com sinal de igual. Do lado dos números, como os números são maiores, eu vou somar os sinais iguais. Então, vou pegar o menos 18 e vou somar com 22. Isso vai dar menos 40. E o mais 8 eu vou repetir. Como o x é negativo, eu vou logo multiplicar por menos 1. Eu uso menos 1 com o objetivo de deixar o lado do x positivo. Consequentemente, eu altero o sinal de todos os números. Da seguinte forma: o menos x passa a ser mais x. O menos 40 passa a ser mais 40. E o mais 8 passa a ser menos 8. X positivo, podemos continuar nossa conta.
x é igual a 40 menos 8, 32 graus. Se vocês repararem, eu tenho aqui dois triângulos, onde o ângulo x, ele é o ângulo externo do triângulo do 44 graus, do 34 graus. Então, para achar esse ângulo x, como ele não é vizinho desses dois, eu posso somar esses 2 graus. Então, vou colocar aqui embaixo que x é igual ao ângulo 44 mais o ângulo 34 graus. Então, x é igual a 78 graus. Já tenho o valor de x, vou colocar lá, ó, 78 graus. Agora é só achar o valor de y. Y é igual ao ângulo de 78 graus mais o ângulo de 32 graus. Y é igual a 110 graus. É muito bom te ver por aqui. Aproveite, se inscreva no canal, dê o seu like e faça um comentário.